Há mais de 1000 anos, um povo engenhoso e criativo transformou uma ilha na América do Sul no centro de uma civilização avançada. Essa antiga civilização construiu colinas artificiais, técnicas agrícolas inovadoras, centros urbanos vibrantes e criaram artefatos de cerâmica tão detalhados e sofisticados que até hoje nos deixam maravilhados. Essa civilização, a civilização Marajoara, floresceu na Ilha do Marajó, no norte do Brasil. Mesmo tendo sido uma cultura importante em seu tempo, ela desapareceu misteriosamente sobre a selva amazônica. E nesse vídeo, iremos ver quem foram esses mestres da cerâmica, como conseguiram prosperar em um ambiente tão desafiador e o que levou ao misterioso desaparecimento dessa cultura. Mas antes de fazermos essa viagem no tempo, gostaria de pedir que deixe um like e se inscreva no canal se gostar do conteúdo. Isso me ajudará muito a continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. A cultura marajoara é uma das mais fascinantes civilizações pré-colombianas do Brasil. Ela floresceu na ilha de Marajó por volta de 400 da Era Comum e atingiu seu auge entre 800 e 1400 da nossa era. Mas as origens dessa sociedade ainda são assunto de debate. O que se sabe é que há 12.000 anos, a presença do homem na América do Sul aumentou consideravelmente. O que evidencia isso são as várias pinturas rupestres e descobertas de ossos localizadas em todo o continente, e em particular na Amazônia, que são desse período, onde provavelmente o primeiro fluxo de ameríndios da América do Norte tenha chegado à América do Sul. Outra prova conclusiva dessa antiga presença humana na Amazônia é a Caverna da Pedra Pintada, localizada perto da cidade de Monte Alegre, no Pará, que foi estudada pela proeminente arqueóloga norte-americana Anna Roosevelt, onde se encontram várias pinturas rupestres que representam figuras antropomórficas e zoomórficas, bem como representações do Sol, que talvez fosse adorado como uma divindade. No mesmo sítio arqueológico de Monte Alegre, existem outras pinturas rupestres e alguns petróglifos, como no painel do Pilão, onde há indícios que tenha sido usado como um observatório solar, sendo tudo isso um indicativo de que os antigos habitantes da Amazônia colonizaram vastas áreas e começaram a desenvolver uma sociedade adaptada à geografia e ao clima dessa parte do continente, uma característica comum em culturas que surgiram próximos a grandes rios. E por volta do século IV da nossa era, essas sociedades se destacam como uma sociedade marcadamente desenvolvida no arquipélago da Ilha Marajó. De acordo com essa arqueóloga já mencionada, Anna Roosevelt, essa sociedade surgiu de forma autóctone, embora outros especialistas, como a renomada arqueóloga Betty Meggers, sugerem que esses povos teriam chegado como uma consequência de migrações andinas ou circumcaribenhas, e ao chegar em áreas da floresta amazônica teriam criado o que chamamos de cultura marajoara. Apesar de não termos uma resposta definitiva, o que sabemos é que essa sociedade deixou um vasto registro material para estudarmos, e quem sabe algum dia desvendemos esses mistérios. Apesar de os nomearmos de marajoaras, não temos como saber como se identificavam, sendo que não deixaram registro escrito, mas o que podemos entender sobre esse povo vem das estruturas que deixaram e seus artefatos de cerâmica impressionantes. O estudo da sociedade marajoara como um todo divide-se em fases distintas de acordo com níveis de ocupação e desenvolvimento social nessa parte da região amazônica. A primeira fase se chama Ananatuba, que é quando houve as primeiras migrações para Marajó por volta de 1500 AEC, a fase que se encontra os primeiros indícios de habitação humana, e caracterizada por cerâmicas simples e utilitárias. Depois, a fase Mangueiras, uma fase coeva da fase Ananatuba, mas que se destaca pelo aumento na complexidade das cerâmicas e numa aparente organização social. A fase seguinte, chamada Formiga, é conhecida por cerâmicas mais elaboradas e pela construção de montículos artificiais conhecidos localmente de tesos. Os tesos eram locais onde os povos construíam as moradias, denotando que nessa fase já havia aprendido a driblar as cheias sazonais. A fase Acauã não tem um período definido ainda, mas constata-se uma presença de cerâmica decorada e extremamente bem trabalhada, com bordas ocas,
indicando que a produção de cerâmica nessa fase já passava por um processo de controle por algum tipo de classe dominante ou de uma elite que direcionava essa atividade. A fase Marajoara é onde se observa o ápice dessa sociedade, a mais exuberante, apresentando o maior número de sítios arqueológicos e trabalhos em cerâmica estilizados com figuras femininas e até tangas de cerâmica feitas talvez para fins cerimoniais, indicando algum grau de estratificação social. Grandes urnas funerárias ricamente decoradas é outra evidência dessa divisão social e de alguma possível elite dominante. A fase final conhecida dessa civilização é a fase Aruan, e durante esse período houve uma simplificação nas cerâmicas e uma possível mudança cultural, refletindo uma transição na sociedade marajoara para outra mais simplificada, onde se vê uma mudança abrupta no modo cultural e organizacional. E foi nessas duas últimas fases, a Marajoara e Aruan, que se desenvolveu o que se chama de civilização propriamente dita. Foi no período Marajoara que o chamado cacicado amazônico se evidencia, com a influência cultural que é desde o rio Tapajós até a foz do rio Amazonas. Os cacicados amazônicos eram formas de organização social e política encontradas na região amazônica antes da chegada dos europeus. Esses cacicados eram liderados por chefes tribais, com autoridade sobre várias aldeias. Eles possuíam uma estrutura hierárquica e complexa, onde haviam guerras, trabalhos públicos e sistema de uso intensivo da terra. Um exemplo disso é a chamada terra preta indígena, uma mistura de materiais orgânicos feito por humanos com a finalidade de manter uma forma eficiente de agricultura. E essa forma de adaptação avançada do solo permitiu um crescimento nas populações locais, onde estima-se que tenha existido em seu auge 100 mil habitantes. A dieta dos marajoaras era bastante diversificada e adaptada ao ambiente amazônico, onde culturas como milho e mandioca estavam presentes, além da caça e pesca abundante na região. Os chefes locais tinham um papel central na administração e na organização das atividades econômicas e religiosas. A base ecológica dos cacicados incluía a agricultura de corte e queima, que permitia uma grande produção alimentícia. A arqueologia amazônica tem estudado esses cacicados para entender melhor as mudanças e permanências no modo de vida dos grupos humanos que ocuparam a Amazônia ao longo do tempo, como os marajoaras. Os já mencionados tesos, ou monros artificiais, compreendem uma parte importante dessa sociedade, sendo que as habitações ficavam nesse tipo de elevação, e para tal nível de técnica, há uma clara indicação de uma estrutura hierárquica bem definida, embora não descobramos ainda os detalhes dessa organização. As residências eram estruturas multifamiliares, com várias lareiras alinhadas ao longo do centro do edifício, e cada lar comunal provavelmente representava um núcleo familiar. As residências eram construídas no sentido leste-oeste e eram geralmente agrupadas num padrão oval concêntrico. Eram estruturas de terra, vigas e postes de madeira com telhados de palha e mantiveram a ocupação contínua como evidenciado por camadas sobrepostas de estruturas. As descobertas evidenciam que as instalações de cozinha permanentes eram feitas de barro e o piso era rebocado e reparado com frequência ao longo do tempo. Há também obras de terraplanagem monumentais, calçadas, rampas, canais, lagoas e campos drenados que foram enterradas por extensa sedimentação. A iconografia marajoara não sugere alguma autoridade política centralizada, mas sugere uma classificação social baseada numa genealogia matrilinear. Os papéis de gênero na sociedade marajoara ainda não são completamente compreendidos, mas algumas inferências podem ser feitas a partir dos artefatos arqueológicos e das estruturas sociais observadas, como as obras em cerâmica, que representam muitas formas femininas, supondo, a partir daí, que tiveram um papel muito importante nessa sociedade. Contudo, não há evidências claras de que a sociedade marajoara fosse matriarcal ou patriarcal. A liderança poderia ter sido baseada em habilidades e contribuições individuais, independente do gênero, mas isso ainda é objeto de estudo e debate.
O sistema de crenças dessa cultura do Marajó não é totalmente compreendida também, embora quase certamente envolvesse figuras femininas importantes. E a iconografia e a arte marajoara retratam mulheres com poderes e papéis xamânicos, algo consistente com sociedades que se consideram as descendentes de uma ancestral feminina mítica. É visível algum paralelo com a cosmologia amazônica, que entende o universo como dividido em gênero, com homens relacionados ao Sol e mulheres à Lua. Os padrões de assentamento no Marajó, como já vimos, estão alinhados de leste a oeste, consistentes com um universo dividido por gênero, e é possível que o culto aos ancestrais fosse muito importante, sendo que os falecidos eram colocados em urnas e enterrados nos montes que os marajoaras usavam como residência. As urnas funerárias elaboradas indicam uma sociedade com crenças complexas sobre a vida após a morte, e é possível que tanto homens quanto mulheres participassem desses rituais. E como destacado antes, a arte marajoara ora caracterizava-se pelo zoomorfismo, com representação de animais, ou antropomorfismo, bem como a mistura das duas formas, e não temos detalhes de como isso se encaixava no sistema de crenças desse povo. As evidências materiais na ilha do Marajó, uma ilha com uma área de mais de 40 mil km², indicam que foi ocupada até pouco antes da conquista europeia, o que coloca a data do abandono em torno de 1300 da nossa era no período Aruan. O abandono é determinado pelo fato de que as estruturas deixaram de ser reparadas e mantidas, e nenhuma outra construção ocorreu após esse período. Os fatores que levaram ao abandono dos centros urbanizados dessa ilha ainda não foram determinados. Muito se cogita na exaustão do solo, que com o tempo deixa de produzir o necessário para uma população em crescimento, e, nesse contexto, haveria um êxodo para fora da ilha, permanecendo apenas aldeamentos mais simples e sem a estrutura social anterior que teria se colapsado. As alterações climáticas podem ter contribuído para esse declínio também, um fenômeno comum com sociedades dependentes da sazonalidade fluvial. Há também a hipótese que tenham sido conquistados ou aniquilados por povos invasores como os povos caribenhos, ou até mesmo os tupis que estavam em seu auge no mesmo período em que declinaram, onde pode ter havido incursões hostis entre eles. E além dessas hipóteses, há muitas outras, mas até o momento não sabemos o que levou ao colapso dessa cultura pré-cabralina. A civilização marajoara não deixou obras de arquitetura e nem grandes centros urbanos para a posteridade, mas, por outro lado, legou uma cerâmica capaz de reconstituir sua história, com enfeites e peças de decoração que são hoje parte da riqueza cultural desses nativos. Dado o apelo comercial que a arte marajoara despertou durante o século XX, hoje em dia muitos dos moradores locais da ilha se dedicam a produzir réplicas de várias peças, especialmente os vasos, vendidos a um bom preço a turistas. A arte marajoara é uma das manifestações mais belas da cultura brasileira, e mesmo sendo ancestral, é ao mesmo tempo contemporânea. Não só a cerâmica, mas o grafismo marajoara é visto em roupas, tatuagens e pinturas. Ao refletirmos sobre o rico legado da cultura marajoara, somos transportados a um tempo em que a criatividade e a engenhosidade humanas floresceram em harmonia com a natureza. A cerâmica detalhada, os padrões geométricos e as técnicas sofisticadas da agricultura são testemunhos de uma civilização que, embora desaparecida, deixou marcas indeléveis na história. A nostalgia que sentimos ao revisitar essas histórias não é apenas um olhar para o passado, mas um convite para valorizar e preservar as culturas que moldam nossa identidade. A cultura marajoara nos ensina que a verdadeira riqueza está na capacidade de criar, inovar e viver em sintonia com o ambiente ao nosso redor. Que possamos, então, aprender com os marajoaras a importância de respeitar e celebrar nossas raízes, mantendo viva a chama da tradição e da memória. E assim, ao olharmos para o futuro, que possamos carregar conosco a sabedoria ancestral, lembrando sempre que somos parte de um legado que transcende o tempo.
Espero que tenha gostado desse vídeo e se chegou até aqui, deixe um joinha e compartilhe com mais pessoas. Se não é inscrito, considere se inscrever para receber vídeos como esse semanalmente. E se já é inscrito, verifique se o sino de notificações está ativado. Na descrição tenho também links para livros e cursos e até uma chave Pix caso considere contribuir com o meu trabalho. Desde já, agradeço o seu tempo e atenção, e até a próxima história.